trouxe 5 tipos de violência: a física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. E a que vem em primeiro lugar é a física, seguida da psicológica barra moral. Certo. Como que a gente pode identificar, né, que essa violência está acontecendo dentro de casa? Como que a vítima muitas vezes sinaliza, né, de maneira indireta, que está sofrendo algum tipo de violência, ainda que não seja física? A gente sabe que existe a violência, então, aí, psicológica, verbal, que tem efeitos tão perversos quanto uma agressão física, né? Como que, Machucam tanto, né? exatamente, como que essa vítima costuma se portar? Até para quem está próximo de alguma forma, e até os próprios profissionais da saúde, né, podem, então, identificar esses traços nessa pessoa. Primeira coisa é entender que existe um ciclo da violência doméstica, né? Então, existe um modus operandi daquele agressor. E, obviamente, começa a ter a relação com uma conquista, né? Sai, cinema, presente, a relação começa a desgastar. E aí, a primeira fase, ela vem com a violência psicológica. Precisa ser entendido que o que começa é os ciúmes e o controle. E amor não é controle, né? Então, nessa primeira fase, alegando ciúmes, aquele homem ele consegue fazer com que a mulher ela se isole da família e dos seus amigos. Posteriormente a isso, vem a violência psicológica e a moral. E isso vai minando a mulher, a autoestima da mulher. E ela vai ficando fragilizada. Quando ele chega no ápice em que ela está completamente fragilizada, vulnerável, vem o estouro, que é a segunda fase, e aí nós temos a violência física. Nesse momento da violência física, nós temos 2 posicionamentos. O primeiro da mulher que chama, vai à delegacia da polícia, faz a denúncia e lá ela espera que com aquela denúncia, aquele ciclo acabe, que não aconteça mais nada e que ela consiga viver novamente com aquele agressor em paz. E a outra não, a outra ela quer que aquilo acabe, que ela não quer aquilo para a vida dela. O que acontece? Nessa segunda fase, precisa ter uma atenção muito especial, porque vem a terceira fase. E a terceira fase é a lua de mel. O que é a lua de mel? Aquele agressor, ele pede perdão, ele pede para que fala que não vai mais acontecer, que ama de paixão, e ele muda temporariamente. Isso é muito importante. Ele muda temporariamente. Quando ele consegue ter o controle novamente da situação, aquele ciclo recomeça. É muito parecido o seguinte: quando você está numa guerra contra um país, você tira a comunicação, lembra eu falei do isolamento, você tira a comunicação, tira a energia, tira a comida, você fragiliza aquela nação. E a partir daí você vai para a ofensiva, né? E aí quando você chega na ofensiva, na violência física, aquele país ele já está fragilizado. É a mesma coisa que ocorre no modus operandi da violência doméstica. Então a mulher ela precisa ficar muito atenta quando começa aquele alerta lá dos ciúmes, começa a isolar, olha, eu não quero que você fique muito com a sua família, eu não pega o WhatsApp, quer saber quais são as mensagens, quer ver quem está ligando, então você não usa essa saia porque está muito curto, o decote está muito grande, então esse é o começo, é o alerta. E a mulher, às vezes, ela releva esses sinais. Né? Fala assim, não, isso aí vai passar. E pior ainda é quando a mulher acha que ela vai conseguir mudar esse agressor e não muda. Não adianta, porque às vezes essa situação, isso vem de gerações daquele agressor. Ele viu o avô fazendo isso, viu o pai fazendo isso, e aí não é só a prisão que vai resolver o problema, é a prisão e um tratamento com esse agressor, para que ele possa voltar e respeitar a dignidade da mulher. Certo. E, delegada, me fala uma coisa. A gente sabe que existe, muitas vezes, uma dependência, né, dessa mulher em relação ao parceiro, que não é só emocional, mas muitas vezes financeira. Até, Econômico. né? Até por isso existe Uhum. essa dificuldade, muitas vezes, essa mulher denunciar ou tomar uma medida mais drástica nesse momento, né? Uhum. A lei prevê algum tipo de abrigo, né, algum tipo de proteção específica para essa mulher, no caso,
que denuncie, então, uma situação como essa, e a gente vivendo esse contexto de isolamento social, quer dizer, está tudo muito complicado nesse momento, e talvez até por isso essa mulher, apesar de estar passando por isso, pense e repense se deve ou não denunciar. Quer dizer, o que você diria, então, para essas mulheres, delegada, que estão passando por essa situação nesse momento e que estão, então, inseguras em relação a uma denúncia por não saber até o que vai acontecer com o agressor, o que vai acontecer com elas, se elas vão ter, então, aí um suporte por parte, então, do poder público? Na verdade, é importante denunciar sim, porque é necessário o rompimento desse ciclo para que ela possa resgatar a dignidade dela e salvar a vida, porque eu falei do ciclo de violência e o final dele é o feminicídio, né? Porque chega uma hora que ela não aceita, ela quer separar, ou então, por uma crise de ciúmes, esse homem mata mesmo aquela mulher. Então, é importante que ela denuncie e nós temos vários canais. Por exemplo, em abril, a OMS viu que ocorreu um aumento exacerbado da violência doméstica no mundo. E aí ele sugeriu aos governos algumas medidas, dentre elas, que implementasse, que melhorasse os serviços online. Então, por exemplo, falando especificamente para São Paulo, né? A delegacia eletrônica já aceita que você faça o boletim de ocorrência, direto em relação a esse crime da violência doméstica. O SOS Mulher, que é um aplicativo também de São Paulo, ele traz o botão do pânico. Então, aquela mulher que já está com a medida protetiva, ou seja, ela, 30 minutos depois que é concedida, aquela medida protetiva ela já cai no sistema daquele aplicativo e, se ocorre algum problema, aquela mulher ela aperta por 5 segundos o botão de pânico e a viatura da Polícia Militar que estiver mais próximo vai ao local onde ela se encontra, porque tem a localização, para socorrê-la. Fora as orientações. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele lançou um projeto chamado Carta de Mulheres. Nesse daí, eles aceleram a concessão das medidas protetivas, né? E também tem uma gama de informações para essas mulheres. Então, é muito importante também acessar para saber como é que elas vão solicitar isso. E importante, a medida protetiva, nesse momento de pandemia em São Paulo, você não precisa ter o boletim de ocorrência. Então, entrando na Carta Mulheres, nesse projeto, você consegue obter as informações necessárias para poder obter essa medida protetiva. Então, a mulher precisa informar sim. Você tem mais 2 canais. Você tem o 180, que é quando você tem uma violência que ela vai acontecendo, ela é não emergencial, porque ela fica no Ministério da Mulher, né? E aí aquela denúncia chega em Brasília e ela é distribuída para a localidade onde reside aquela vítima. E nós temos o 190, que é importantíssimo, né? Temos, inclusive, patrulhamento de mulheres que sofrem violência doméstica em São Paulo. Minas, nós também temos isso. E quando a violência é emergencial, aí você chama a polícia militar. Aí não basta só a mulher, os vizinhos, os amigos, quem tiver notícia de uma situação como essa, é importantíssimo sim meter a colher naquele relacionamento que você vai estar salvando vidas, né? Então, você tem vários meios hoje, atendendo inclusive a uma orientação da OMS. Gostei da utilização desse ditado popular. Para meter a colher. Antigamente as pessoas falavam, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E hoje em dia mudou. Tem que meter a colher. É isso mesmo, viu, doutora? Parabéns. Tem que salvar vidas. Obrigada. Com certeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe uma característica predominante desse tipo de agressor? Qual é o perfil psicológico desse tipo de homem? Quais ingredientes são comuns a estes homens? Dá para traçar um perfil desse tipo? Olha só, o agressor pode ser o seu vizinho, seu colega de sala de trabalho. É uma pessoa que é sociável, uma pessoa agradável, ela não aparenta aquele trauma, porque muitas das vezes, como eu falei, ele traz um trauma de infância, né? Como em 70% dos casos já restou constatado.
Então, esse homem é uma pessoa normal. E às vezes nem ele acredita que ele é um agressor de violência doméstica, porque aquilo é normal e a mulher é dele. É o sentimento de posse que tem, de domínio, de controle, que para ele é tudo muito natural, né? Então, e por isso que a gente tem que trabalhar o homem não só em relação à parte de prisão, a parte psicossocial também desse homem, para que ele entenda, para que consiga acabar com essa cultura patriarcal que ele carrega dentro dele, né? E aí não é só dentro dele, é uma sociedade que nós ainda estamos aí vivenciando, uma cultura patriarcal que precisa ser quebrada. E a única forma de você quebrar isso aí é com a educação, é com movimentos, é a mídia sempre trazendo essas notícias, mostrando para as mulheres que é importante a denúncia e mostrando para os homens que eles não são donos das mulheres, que as mulheres não são objetos, né? E pelo contrário, elas têm direito à vida, à dignidade, precisam ter respeito e a sua liberdade. Com certeza, delegada. E esse aspecto que a senhora pontua, né, é importante porque a gente já sabe até que existem hoje grupos aí para atender esse homem, né? Quer dizer, não é só a mulher que precisa de um atendimento, aliás, ela não deveria ser o foco, quer dizer, é o homem, na verdade, nesse caso que a gente está colocando, que precisa, então, ter uma mudança aí de mentalidade e até por isso esses grupos de apoio são tão importantes. E a gente sabe Pode falar. Desculpa, sim. Não, é importante a sua fala, porque essa obrigatoriedade de fazer um curso de reeducação e um acompanhamento psicossocial, ele vinha somente no final do processo. Então, quando da condenação, porque o juiz tinha uma ferramenta na lei de execução penal, onde ele podia aplicar esse tipo de medida, né? Hoje não, em abril foi publicada a Lei 13.984, onde o juiz, no procedimento investigatório, ele pode determinar como medida protetiva, olha que interessante, como medida protetiva, que o agressor se submeta a esse curso e um acompanhamento psicossocial. E, se ele desrespeitar, não tiver frequência nesse curso, ele pode ser preso. É crime. E os resultados costumam ser positivos, delegada, em relação a esses homens? Eu te falo, em Minas, a gente tem um programa aqui que chama Dialogar, desde 2011. Nós tivemos uma reincidência nos últimos 4 anos de 6%. Então, eu acho que é positivo, sim. Certo. E para a gente finalizar, delegada, mais uma pergunta que eu acho que é importante. Somente as mulheres podem ser atendidas pela Lei Maria da Penha, porque a gente sabe que também existem os casais homoafetivos, por exemplo, que pode, então, acontecer algum tipo também de violência. Como que fica nesses casos? Isso é uma briga jurídica grande, porque, na verdade, a lei veio como gênero, né? E lá no Congresso, a bancada tradicional manteve somente mulher, mas ela é aceita, sim, para casais homossexuais, né? Legal. Informações importantes trazidas pela delegada-geral de Minas Gerais, é isso, doutora? Confirma isso para a gente. Isso. Legal. Minas Gerais. Perfeito. Informações importantes trazidas pela Andréa Vacchiano, delegada-geral da Polícia Civil em Minas Gerais. Muito obrigado por sua participação, por suas respostas, uma entrevista elucidativa, e volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, viu? Boa tarde. Boa tarde.